Eu hoje vou completar. Eu hoje vou completar a mensagem que eu preguei uma parte, porque ia ficar muito grande, certo? Então não dava para pregar de uma vez só. Eu preguei uma parte e hoje eu vou concluir, porque são por tópicos, certo? Não é capítulos. Então, primeiro, abra a sua Bíblia em Romanos, que é o título, o texto básico. Romanos 13, do 11 ao 14, por favor. Romanos, capítulo 13, do versículo 11 ao 14. Olha o que diz a Bíblia. Eu vou falar sobre a importância de conhecermos o tempo que estamos vivendo. A importância de conhecermos o tempo que estamos vivendo. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne com suas cobiças. Bem, eu falei aqui, de conhecendo o tempo que estamos vivendo, eu falei sobre o tempo de banalização, tempo de apostasia e heresia, tempo de inversão de valores, tempo de difamação e calúnia e tempo de buscar ao Senhor. Foram esses os tópicos que eu preguei na primeira parte da mensagem. Tá certo? Foram esses aí. Hoje eu vou falar de mais 4 e aí a gente encerra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na escola você não estuda só o que você gosta. Eu acho que 2 matérias que eu verifiquei na minha época de estudante, é matemática e para alguns português. Matemática o pessoal tinha pavor, mas essas matérias que o pessoal tem mais pavor é a que mais você utiliza na vida. Você não utiliza na vida a história, não utiliza. Você tem um conhecimento que é importante, geografia, você tem um conhecimento, mas a matemática você usa, o português você usa. Então, o meu primeiro tópico é essa matéria, que não é palatável, mas que você precisa aprender. Não é um negócio legal, o povo pentecostal gosta de coisa emotiva, que mexa, traz alegria, mas só que você precisa aprender coisas que não trazem alegria, mas são fundamentais para a vida. Então, esse tópico de hoje é o mais longo de todos. Os outros são menores. Eu quero falar hoje, que é o 6º tópico, que nós estamos vivendo um tempo de alienação. Um tempo de alienação. Bota aí o primeiro subtópico aí na tela. Sem compreender fatores políticos, culturais e espirituais, se distanciam da realidade que os cerca. Tem gente que está vivendo como se não estivesse acontecendo nada no Brasil. Eu não tenho nada com isso. Tudo que está acontecendo, eu não tenho nada com isso. Não tocou em mim. Não tocou na minha família, não quero nem saber. Então, por não compreenderem fatores políticos, culturais e espirituais, se distanciam da realidade que os cerca. Como que se jamais fossem atingidos por questões que envolvem uma nação. Número 2, em segundo lugar, põe aí. Quando nós somos ignorantes, eu já falei aqui na igreja isso e vou repetir. Nós damos poder ao diabo. O diabo trabalha com a ignorância, o conhecimento liberta. Então, por você não conhecer, você vai ser manipulado pelo diabo. E na Bíblia, a única coisa que destrói o povo de Deus, Oséias 4:6, a falta de conhecimento. É a única coisa, meu irmão. É a única coisa que destrói o povo de Deus.
é a falta de conhecimento. Terceiro, lamento dizer que muita gente vive no monte da religião como se nós fôssemos seres exclusivamente espirituais. Tem gente na igreja que parece que é anjo, vou brincar, e anja. Parece que são seres exclusivamente espirituais. Só que a Bíblia, meu querido, a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, eu vou provar, trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. A Bíblia não trata o ser humano só como espiritual. Trata o ser humano nesses 4 mundos e vamos à prova. Quando Deus levou o povo a viver 40 anos no deserto, na travessia do deserto para Canaã, mundo biológico, água brotava da rocha e Deus mandava o maná, senão morriam de fome. Mundo psicológico, Deus mandou fazer 3 festas. Festa é alegria, satisfação. Mundo sociológico, o povo dividido em tribos, em hierarquias, em príncipes, em gente que comandava 100 e comandava milhares. E o mundo espiritual, a coluna de fogo durante a noite para guiar o povo, presença de Deus, e a coluna de nuvem para guiar o povo durante o dia, presença de Deus. Então, Deus no Antigo Testamento trata o povo como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Você quer o novo? Então vamos para o novo. Num dos textos para mim mais lindos da fala de Jesus, que é Mateus 6, a partir do versículo 25. Olha o que Jesus vai falar. Não andeis ansiosos. Ansiedade, mundo psicológico. Pelo que haveis de comer e beber. Comer e beber, mundo biológico. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olha lá. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em trabalho, em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta? Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos? Roupa, mundo sociológico, se distingue por roupa. Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não semeiam e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus que veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis preocupados quanto ao que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Agora vem o mundo espiritual. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus dá é a prioridade. Qual é a coisa mais importante, mas não menospreza as outras? Está aqui. A Bíblia tratando como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Você não pode. Agora escute. Número 4, em quarto lugar, impedidos de agir pela ignorância, não sabem fazer escolhas, tomar atitudes e decisões. Como resultado, são massa de manobra de redes sociais, mídia e opinião dos outros. Como são impedidos de agir pela ignorância, que são alienados porque não conhecem e não sabem, o povo de Deus vira massa de manobra. Estou falando do povo de Deus, não estou falando de lá de fora não. Massa de manobra de redes sociais, de mídia e de opinião dos outros. Se todo mundo na rede social estiver falando uma coisa, eu não posso destoar disso. E eu sou danado para contrariar o que eles falam. Isso é por quê? Essa alienação? Porque falta o conhecimento. Agora escute o que eu vou dizer. Quinto lugar. A Bíblia nos classifica como cidadãos dos céus
e cidadãos da terra. A Bíblia nos classifica como cidadãos do céu e cidadãos da terra. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:7, diz: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Cidadania terrena. Jesus, Mateus 22:21, diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. César representa o poder temporal. Jesus não foi contra o poder temporal. E vamos deixar de hipocrisia, meu queridinho. Escute isso aqui. O apóstolo Paulo, em Atos 16, do versículo 35 ao 40, quando ele apanhou em praça pública, teve roupa rasgada, foi colocado na cadeia, ele reivindicou a sua cidadania romana. Ele disse: ei, eu fui para a cadeia sem julgamento, eu sou cidadão romano. As autoridades ficaram apavoradas, pediram para ele sair da cidade. Ele falou: não vou sair não, eu vou cumprir o que eu vim fazer aqui. Temeram. Se você acha que você não é cidadão dessa terra, então vamos parar com a hipocrisia, tá? Se o teu patrão não te pagar, não recorra à justiça do trabalho, porque é cidadania. Se alguém te ameaçar, não procure a polícia, porque é cidadania. Não tira a carteira de identidade, nem carteira de trabalho, porque isso é cidadania. Vamos deixar de ser hipócrita. Nós somos cidadãos do céu, mas somos cidadãos dessa terra. E é isso que você precisa entender. Se fôssemos seres exclusivamente espirituais, por que quando Deus levou seu povo a viver 70 anos no cativeiro babilônico, não disse para eles ficarem só orando e lendo a lei? Bem, se nós somos seres exclusivamente espirituais, quando Deus leva o povo para viver 70 anos no cativeiro babilônico, então era para Deus dizer assim: olha, vocês aí vão ficar orando e lendo a Bíblia da época. Deus dá 8 instruções ao povo que foi viver num cativeiro babilônico. 6 instruções de cunho social. Uma instrução de cunho social e espiritual e uma instrução espiritual. Vamos para a prova. Aqui, meu filho, eu provo com a BIBLA, com a Bíblia. Jeremias capítulo 29, do versículo 5 e 7. As 6 instruções sociais que Deus dá ao povo. Número 1. Edificai casas. Sentido de posse, de segurança, base sólida de fatores psicológicos e sociológicos. Depois Deus vai dizer para eles: habitai-as. Isso é, tome posse, seja dono. Fatores psicológicos e sociológicos. Terceiro, plantai jardins. Produtividade, não é viver de favor de governo, não. Deixa eu dizer um negocinho aqui para a igreja. Nenhuma nação na história do mundo prosperou onde a maioria do povo vive de favor de governo. Nenhuma. Nenhuma. Favor de governo é para ajudar a linha da miséria, não é para comprar voto, não. Favor de governo é para as pessoas da linha da miséria. Como é que esse país vai prosperar onde os beneficiados do governo são mais do que as pessoas que produzem? Como é que pode isso, gente? Acorda, povo brasileiro. Ah, você recebe, né? Bolsa Família. Kit gás, kit sei lá o quê. Meu irmão, nós estamos enganados. E o que eu acho interessante é que esses caras estão governando há não sei quantos anos e tem 53 milhões de pessoas com Bolsa Família. Então piorou. Tinha que diminuir, aumentou. Compra de voto na maior cara de pau, gente. Como é que uma nação vai prosperar assim? Aqui eu estou mostrando Deus com o seu povo. Aí ele vai dizer: 4, comei do fruto, usufruir. Fatores biológicos, psicológicos e sociológicos. Número 5, gerar filhos, crescer e não diminuir, responsabilidade social. Crescimento
fatores psicológicos e sociológicos. 6. Aqui tem um fator importantíssimo: procurai a paz da cidade, agir e influenciar positivamente a sociedade. Fatores psicológicos e sociológicos. Agora tem uma instrução social e espiritual: orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Isso aqui é um negócio muito interessante. Aqui é um fator espiritual e social. Orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade você vai ter paz. Então eu vou dizer uma coisa aqui, que eu não vim tapar sol com peneira. Significa que a igreja evangélica no Brasil está orando pouco. Meu irmão, se Deus está dizendo para o seu povo: vocês querem que haja paz? Primeiro, procure a paz. Faça o que você puder fazer pela paz. Segundo, orem para que haja paz, porque na sua paz vós tereis paz. Se a violência domina, então a igreja está orando pouco. Porque coisa que não tem governador de estado, não tem polícia militar, não tem polícia civil, não tem polícia federal, não tem governo. Porque a violência tem um mundo espiritual por trás. E não tem governante que controle essa pororoca. Pode diminuir, controlar não tem, mas a igreja tem um poder. O poder da oração. Então nós não estamos utilizando esse poder. E uma instrução espiritual. Ah, meu Jesus, quando eu leio isso aqui, eu digo: meu Deus, como é que o povo de Deus é tão alienado? Deus é Deus, não é Deus instruindo o povo. 6 instruções sociais, uma social espiritual e uma espiritual, que está no versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma instrução espiritual: buscar a presença de Deus. Preste atenção, meu irmão. 7º lugar. O que temos que entender é uma questão de prioridade de Mateus 6,33. A prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça, mas não significa que as outras coisas não tenham valor. Se não tivessem, Jesus mandava eliminar e não acrescentar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentada? As coisas do mundo psicológico, biológico e sociológico. Se não tivessem valor, Jesus ia dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e menospreze as outras coisas. Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas vão ser acrescentadas. Jesus mostra a prioridade, mas não diz que as outras coisas não têm valor. Agora vou até beber um pouco d'água. Vou beber um pouco d'água porque a coisa vai começar a esquentar. 8º. O equívoco de muitos cristãos, principalmente evangélicos, sobre política e cidadania. Aguça seu ouvidinho aí. Mesmo que você não acredite, eu tenho 67 anos. Quando eu nasci, meu pai já era crente, eu já estava na igreja. Eu pertenço a essa igreja desde 6 anos. Eu estou aqui há mais de 60 anos. Durante toda a minha história, eu ouvi muitos pastores dizerem: a política é do diabo. Eu vi 2 profetismos de pastores evangélicos: a política é do diabo e a televisão é do diabo. Isso era uma canção no meio da igreja evangélica. A política é do diabo e a televisão do diabo. Eu acho que o diabo disse assim: Jeová, não vamos precisar brigar não, teu pessoal me entregou, está tudo em paz. Não vai ter briga entre o meu reino e o teu, porque teu pessoal lá na terra me entregou. Nós entregamos ao diabo aquilo que a Bíblia não entregou. Onde é que está na Bíblia que a política é do diabo? Me diz aí, abre aí o texto.
Onde é que está na Bíblia que a política é do diabo? A política é a arte de governar, de gerir Estado, buscar a vida em sociedade. Se a política fosse do diabo, por quê? Quando Deus levantou o profeta Daniel no império da Babilônia, por que Deus não deixou para Daniel só para ele profetizar? Se a política é do diabo, por que Daniel? Sabe quem foi Daniel? Prefeito da capital, principal conselheiro do imperador, governou 1/3 do reino e depois foi primeiro-ministro. Uau! O cara era profeta? Se a política é do diabo, ele estava num dos maiores impérios da história, que era o Império Babilônico. Vou repetir, ele foi prefeito da capital, principal conselheiro, e outra, numa nação pagã, e ele estrangeiro, ele judeu. Foi prefeito da capital, principal conselheiro do imperador, governou 1/3 do reino, e depois foi primeiro-ministro. Nós estamos enganados. Aí tem uma outra, deixa eu voltar. A política é do diabo e a televisão é do diabo. Quando a televisão tinha o advento dela, depois das redes sociais, a televisão caiu. Qual é a televisão mais cara no mundo para programa evangélico? A TV brasileira. Eu tinha programa a partir dos Estados Unidos via satélite para mais de 120 nações do mundo, dublado em inglês. Eu pagava 1/5 programa nos Estados Unidos, dublado em inglês, via satélite para 120 nações do mundo. Eu pagava 1/5 do que pagava para um programa no Brasil. A política é do diabo, os corruptos aí deitando e rolando aí. É do diabo? Isso é dele. Então, o pau vai quebrar. Corrupção, safadeza, narcotráfico misturado nesse negócio todo. Profetismo nosso. Agora, nós estamos enganados, porque a Bíblia, no Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Como é que nós estamos entregando ao diabo aquilo que Deus não entregou e que diz que é dele? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Tudo é de Deus. Agora, essa outra frase, esse mundo não tem nada para nós, você tem que definir que mundo é esse. O mundo que não tem nada para nós é o que está em 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno, o sistema dominado pelo diabo que destrói o homem. Esse mundo não tem nada para nós. Planeta Terra? Não faça isso não, meu irmão. O Salmo 115, versículo 16 diz que os céus são céus do Senhor, a terra ele entregou aos filhos dos homens. Por favor, povo de Deus, a Bíblia não diz que ele entregou a terra aos filhos de Deus, ele entregou aos filhos dos homens. A terra está aí para ser conquistada por qualquer pessoa. Por isso que você vê ateu, cachorrão, adúltero, ímpio, milionário e bilionário, porque Deus entregou a terra para o homem. E nós ficamos com profetismo: céu, 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 lindo céu, céu, céu. Aqui na terra não tem nada para mim. Aqui na terra é só sacrifício. Virou budista? Aqui na terra é só tribulação. Aqui na terra é adversidade. Aleluia. Bate mais, papai. Oh, glória. Oh, mais adversidade, mais luta. Eu sei que Deus utiliza lutas e adversidade para nos aprimorar. Eu sei disso. Eu entendo desse negócio. Eu sei disso. Mas a terra está aí para ser conquistada. Eu estou aqui citando a Bíblia. Agora, onde é que nós vamos fazer valer os nossos princípios? Dentro da igreja? É aqui? Vamos ler a Bíblia, meu irmão. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Agora tem um outro texto, de Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Olha o que diz o texto. Inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha o que diz. Você tem que brilhar diante dos homens, no meio dos homens, entre os homens. Está aqui a Bíblia, eu estou citando Bíblia. Não estou citando conto de carochinha nem livro de teólogo. Estou falando da palavra de Deus. Mateus 5,16 e Filipenses 2,15. Nós temos que fazer a diferença na política, no judiciário, no legislativo, no executivo, nas ciências, nas artes, na economia, no entretenimento, no trabalho, no empresariado. Nós temos que fazer a diferença entre os homens, no meio dos homens e diante dos homens. Não é na igreja, não. Eu já disse que aqui você edifica a fé da porta para fora, você manifesta a fé. Agora a coisa vai apertar mais um pouquinho. Nono lugar. A tentativa dos ímpios de nos alijar da política e da nossa cidadania, e muitos cristãos têm caído nesse jogo, nessa conversa. A tentativa dos ímpios de nos alijar, está aqui, da política e da nossa cidadania. E muitos cristãos têm caído nessa conversa. A primeira conversa que eu vejo dos esquerdopatas: o Estado é laico, pastor. Uau! O que é Estado laico? O Estado não tem religião, e não tem que ter religião mesmo, não. O Estado é laico, mas ele não é laicista. Ele não é contra a religião. Michael Sandel, considerado um dos maiores filósofos do nosso tempo, da Universidade de Harvard, conceituado no mundo inteiro, esse cara fala uma coisa muito interessante. Em uma sociedade livre, é fundamental para o debate político as convicções dos seus cidadãos, sejam elas religiosas ou não. Numa sociedade livre, as pessoas podem pautar suas convicções ideológicas através de qualquer viés, sejam eles religiosos ou não. Calma que eu vou provar e vou derrubar toda essa conversa fiada que querem nos alijar. Eu faço uma pergunta: o comunista só é comunista na política? Não. O comunista é comunista em casa, nas relações sociais, no trabalho, na escola, na política e na hora de votar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. A mesma coisa somos nós cristãos. Você é cristão só dentro da igreja? Não, você é cristão na sua casa, na sua família, nas relações sociais, no trabalho, na escola, na política e na hora de votar. Cristianismo é um estilo de vida. O comunismo é um estilo de vida, só que tem um detalhe: o comunismo está falido. E o cristianismo está de vento em popa, apesar de toda a perseguição. Deixa eu falar quem é o pai do comunismo. Karl Marx. Quem foi esse cara? Um vagabundo preguiçoso que não gostava de trabalhar, bancado pela mãe, 4 filhos se suicidaram e 2 morreram de fome. É esse o cara? Esse é o cara? Quer dizer que ele vale mais do que Cristo? Estão de brincadeira com a minha cara. Estão de brincadeira com a minha cara. O comunismo, a maioria aqui, a garotada não sabe, o comunismo faliu na União Soviética, meu filho. Vocês não são desse tempo. Rússia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, quebrou tudo. Cuba está um lixo. Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista. Vai ver onde é que está a miséria. Coreia do Norte. Ah, pastor, mas a China? A China são os comunistas mais malandros do planeta Terra.
Eu te explico por quê. Sistema de governo, comunismo. Economia, capitalismo selvagem. Eles perceberam que não estava, como iam bancar mais de 1 bilhão de pessoas. A miséria estava comendo solta. Vamos mudar esse negócio. Então, lá não tem liberdade religiosa, não tem liberdade de pensamento. As coisas mais caras para o ser humano. E trabalham, vai ver a escala de trabalho que funcionou na China e que ainda funciona. 9 horas de trabalho. De 9 às 9, com uma folga. Isso perdurou para o desenvolvimento econômico deles chegarem até aqui. Aí eles viram que a coisa estava muito séria, amenizaram, mas ainda assim, em várias partes da China, essa é a escala de trabalho. Eu queria que esse pessoal da esquerda imitasse isso. Eu estou desconfiado que daqui a uns dias a esquerda vai propor 1 dia de trabalho e 6 de folga. Do jeito que está indo, eles vão 1 dia de trabalho e 6 de folga, para falir tudo de uma vez. E esse projeto aí, trabalhador, acorda, trabalhador. Sabe o que esse projeto está querendo dizer? Que você, como trabalhador, não pode escolher trabalhar mais. Em síntese, você não vai poder escolher trabalhar mais. Se você é um trabalhador que quer ganhar mais, não pode. É só isso aqui, está acabado. Mas se eu ficar quieto, que eu fico nervoso só de pensar nisso. Agora escute isso daqui. Eu estou chegando na coroa da história. 10º lugar. Então temos uma pergunta crucial para fazer. Política e religião não se misturam ou se misturam? Tchan, 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 tchan. Política e religião se misturam ou não misturam? Esse é o jogo dos esquerdopatas, mas olha, a casa dele vai cair agora, mas vai cair bonito com o que eu vou informar. Segura aí. O cristianismo é a mais importante tradição do mundo ocidental. O mais importante fator na formação da Europa e das Américas. Se não tivesse o cristianismo, o Ocidente viraria uma sociedade de bárbaros. A influência do cristianismo permeia toda a vida do mundo ocidental. Vem do cristianismo direitos humanos, proteção à vida, valorização da mulher, da criança e do idoso, casamento e vida em família. Não é da esquerda que vem direitos humanos, não. Eles usurpam aquilo que eles não fizeram. É o cristianismo. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Bolonha e etc. As maiores obras sociais do mundo criadas por cristão. E se falarmos da reforma protestante que nós evangélicos viemos, é pá de cal. Aí esculhamba eles de vez. É a reforma protestante que tirou e marcou a passagem do mundo medieval para o moderno. É a reforma protestante que trouxe o Estado laico. É a reforma protestante que trouxe a escola pública. É a reforma protestante que valorizou o trabalho. É a reforma protestante que fez com que homens de classe baixa conquistassem riqueza e poder. Não é comunismo nem socialismo, é cristianismo. O comunismo e o socialismo querem eliminar o cristianismo do mundo ocidental. Eles querem substituir o modelo judaico-cristão pelo modelo ateísta humanista. É isso que está em jogo. Acorda, povo de Deus. E sabe o que está acontecendo? Meu Senhor, essa tentativa deles de atacar o cristianismo, aí esculhamba com a igreja, esculhamba com o pastor, com tudo isso. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão dando poder ao islamismo. Eles vão ver o que é bom para tosse.
daqui a 30 e 40 anos a Europa é islâmica. O islamismo, ele quer destruir a cultura do mundo ocidental que está baseada no cristianismo. Para eles, se você não se converte, você é infiel, tem que ser eliminado. O islamismo, não existe liberdade religiosa. Mulher é lixo, mulher é objeto de uso dos homens, igual a animais. Não tem direito de pensar, de escolher. São espancadas, violentadas, vendidas como objeto. Quando eu vejo essa esquerda, inclusive o presidente do Brasil protegeu o Irã, e não dá uma palavra da covardia desses caras. E o que eu acho interessante, o movimento gay. Os caras penduram gay pelo pescoço em guindaste. Matam mulheres. Esculhambam. Matam pastores. Proíbe religiões. Escute isso aqui, minha gente. Escute isso que eu estou te falando, que isso aqui é sério pra caramba. A coisa não é brincadeira. Agora, eu vou acabar com a falácia da esquerda, para você entender. Escute, eu vou acabar com essa falácia. Ei, ô pastor, fica na igreja. Eu vejo alguns crentes, eu digo, tadinho, olha o ignorante falando aí. Olha o alienado falando. Fica na igreja, pastor. Fica na igreja. O que você tem que se meter? Como se eu não fosse cidadão e não tivesse meus direitos, por ser pastor. Política e religião não se misturam? Onde começou o PT? Palavras ditas por Lula e pelo Frei Leonardo Boff. Onde começou o PT? Palavra dos dois. Pega na internet, vai no Google. Lula falou: se não tivesse a eclésia de base, as comunidades de base da Igreja Católica, o PT não existiria. Vamos deixar de ser trouxa, irmão. Quer que tem a ver a imprensa que está aqui? Publica o que eu estou falando. E agora vem com essa conversa fiada para cima da igreja evangélica? Essa mistura de política com religião Lula e o Frei Leonardo Boff. A teologia da libertação não passa de uma tentativa de macular o cristianismo com o comunismo. Foi lá que começou o PT, na base da Igreja Católica. É, papai, o pau está quebrando, né, irmã? Eu fico bobo de ver. A declaração que eu fiz aqui, você pode comprovar se você pesquisar no Google. Em alto e bom som. Se não fosse a eclésia de base, não existiria o PT. Começou lá, nas comunidades da Igreja Católica. E agora quer falar da Igreja Evangélica porque apoia A ou apoia B? Ou porque a gente exerce influência? E tão maluco com isso? Pelo crescimento da igreja? Nós não somos cidadãos de segunda classe. Nós temos direitos e deveres dessa nação, e direito de opinar, e direito de escolher, e direito de votar. Sabe o que o marxismo cultural está ensinando para os nossos jovens? O marxismo cultural é o moderno comunismo. Eles entenderam que não iam conquistar as nações pela bala, como fizeram. O sistema que mais matou gente no mundo, nas suas revoluções, mais de 100 milhões. Eles entenderam que pela bala não vão conquistar. Então o que é que vão fazer? Vamos conquistar as nações pela cultura. A teoria crítica da sociedade. Escute isso, irmãos. Só eles possuem o pensamento correto. Não é Deus e sim o homem a entidade a ser reconhecida. Isso é marxismo cultural. A guerra ideológica contra a religião. Eles dizem que a religião aliena as pessoas. A verdade
é que a religião trava a ambição deles. Querem destruir o conceito de família. Homem, mulher e sua prole. Os defeitos da humanidade começam na família, essa instituição que oprime o homem. Oh, meu querido, a família é a primeira e primordial entidade moral que encontramos, é a célula principal da sociedade. Eles querem destruir isso, sabe para quê? Para fazer uma sociedade de informes, sem forma, para ser dominada por uma elite política. Por isso que indiretamente eles são a favor de incesto, são a favor de qualquer tipo de relacionamento fora do homem, a mulher e sua prole. Eles querem destruir a família, repito, para fazer uma sociedade de informes, que não tem a forma, para ser dominada por uma elite política. Eles dizem que a educação tem que ser controlada pelo Estado. Negativo. Escola ensina, pais educam. É o que está na nossa Constituição e também na Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. Uma conversa afiada para eles. A escola está lá para ensinar matemática, biologia, química, física, geografia, história. Educar é com os pais. Agora tem uma coisa incrível que eles estão pregando: a descriminalização do crime. Como é que é, pastor? A descriminalização do crime. Vocês ouviram aquela conversa fiada? Que o traficante é vítima do usuário? Irmão, acorda, povo de Deus. Isso não é de graça, isso é ideológico. O coitadinho do traficante, o coitado, é vítima desses usuários. Eles é vítima desse capitalismo selvagem. Coitadinho dos garotos que roubam um celular. Como é que tem povo de Deus que ainda vota nessa gente? Eu fico assim de boca aberta. O pensamento pode ser controlado pelo politicamente correto. Tudo que você fala que vai contra o pensamento do politicamente correto, que é estabelecido pelo marxismo cultural, você passa a ser um otário, um alienado, um abestado. E sabe o que eles falam? Menos liberdade. Gente, escute, porque eles querem cercear redes sociais. Porque eles trabalham com isso. Menos liberdade garante mais justiça e, consequentemente, mais segurança. A ferramenta de controle. E engraçado que isso faliu na Rússia, faliu na Polônia, na Romênia, na Tchecoslováquia e na Hungria. O controle de pensamento que o comunismo fazia faliu. Eles querem controlar o que você posta nas redes sociais. É o controle. Isso não é de graça, povo de Deus. Isso não é de graça. Escute o que eu estou te falando. Ferramenta de controle. Por isso que eles combatem a família, combatem a religião, combatem a pátria. Aqui, ó, é só verdade. Eu, quando cito o nome de alguém, eu digo fato. Então vou citar o nome e o fato. No Foro de São Paulo, em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou: aquilo que historicamente combatemos, costume, pátria e família. Dito em 2023 no Foro de São Paulo: aquilo que historicamente combatemos, costumes, pátria e família. Isso é ideológico, meu irmão. Eles combatem a família, porque é um reduto de autoridade contra eles. Eles combatem o costume para destruir a família. Banheiro entra garoto, entra menina. Tem problema não. Não tem regra não.
Não há regra. Meu querido, faça a sua escolha, porque Deus não vai descer do céu para fazer o escolher. Escolha: paixão política ou seus princípios baseados na palavra de Deus. Escolha. Escolha. Paixão política? Ai, mas eu gosto tanto, eu amo tanto. Qual é o fundamento deles? Então, filhinho, negue a tua fé, negue teus princípios e vá votar nessa gente que quer destruir os princípios da palavra que nós cremos. E vamos deixar de lorota e de conversa fiada. Eu só estou falando aqui verdade, não estou inventando, não estou caluniando ninguém. Isso aqui são verdades. Agora, se você... A pior coisa... Vou dizer aqui uma coisa. Sabe por que eu não suporto os extremistas da direita e os extremistas da esquerda? Porque todos eles trabalham com paixão. Igual a futebol. O cara é Flamengo, não interessa que perdeu. Ele é apaixonado, ele dá 10 desculpas porque o time perdeu. Não adianta. Pode ser o Vasco. Pode ser o Botafogo, sangue de Jesus. Pode ser, não interessa, é meu time. Não, não é assim não. Paixão faz as pessoas perderem lógica. Você tratar a política com paixão é a pior coisa que tem. Você perde seus princípios e valores por causa de paixão. Então nem a extrema direita, nem a extrema esquerda. Quando essa cambada da extrema direita começaram a me atacar, querendo botar na minha goela a hora que eu digo que apoio alguém, eu falei, escolheram o cara errado. Não tenho medo de rede social, não tenho medo de ser caluniado e difamado, é só ver a eleição de São Paulo, de prefeito, quando eu denunciei um mascarado, 30 vídeos, um por dia, 300 mil pessoas deixaram de me seguir. Fui xingado, caluniado, difamado, não tem problema. Aí depois, quando a eleição acabou, perdão, pastor Malafaia, hashtag. Eu sei o que eu faço. Não venha impor nada a ninguém. Eu não estou impondo, eu estou mostrando, e você que é ser humano inteligente, que tem Espírito Santo, que tem discernimento, pense. Que discernimento espiritual é esse do povo de Deus que não enxerga essas coisas? Essa é a escolha. Com a sua cidadania terrena, você vir com essa conversa? Não, na hora de votar não tem nada a ver. Ou você deixa de ser cristão? O comunista não deixa de ser comunista na hora de votar, e o cristão deixa de ser cristão porque está ganhando algum favorzinho? É por isso? Ou você não pensa na nação? Que amor é esse à pátria? Que valores são os nossos? Pense. Não sejam alienados. Número 7. Nós estamos vivendo um tempo de antíteses espirituais. Antíteses são coisas que se contrapõem. Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o pecado. O pecado destrói, distancia o homem de Deus, mata, escraviza. A graça de Deus liberta, transforma, salva, produz vida abundante. A graça não é licença para pecar. A graça de Deus é oposição ao pecado. Eu estou vendo aí uma graça leviana. Vem para a igreja, dá o dízimo, dá a oferta, dá glória a Deus, aleluia, que está tudo bem. Pode adulterar, pode roubar, pode se prostituir, pode ver na esculhambação, enche a cara. Deus é amor, Deus é amor. O Deus de amor, no Evangelho de Mateus, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu.
É verdade que Deus é amor, mas Ele é justiça também. E Ele também vai exercer juízo. Essas antíteses espirituais estão acontecendo dentro da igreja. Dentro da igreja, gente pecando, e dentro da igreja, gente com vida santa. Dentro da igreja, gente vivendo uma frieza espiritual, e dentro da igreja, gente cheia do Espírito Santo. Gente na igreja que não dá testemunho e não prega o evangelho, e gente na igreja que está brilhando no mundo e conquistando vidas para Jesus. Gente indiferente, gente participando, gente que só quer a bênção de Deus, e gente na igreja que é bênção para outros. Qual o grupo que você está participando? Qual é? Eu vou dar aqui um... Psh, escute. Qual o grupo que você participa? Olha o que diz Apocalipse sobre as antíteses. Apocalipse 22, do versículo 10 ao 14. Não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e trago comigo o meu galardão, a dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e possam ter direito à árvore da vida, e entrar na cidade pelas portas. Qual é o lado que você está? Oito. Já estou chegando no final. Que tempo é esse? Nós estamos vivendo tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz que os últimos tempos serão tempos trabalhosos. A primeira coisa, porque haverá homens amantes de si mesmo. Quando o amor de Deus é substituído pelo amor próprio, começa a desgraça e o desastre. Aí depois tem uma relação. Homens presunçosos, soberbos, sem afeto natural, ingratos, irreconciliáveis. Todo tipo de maldade. Mas tem um conselho que está no versículo 5. Destes, afasta-te. Sai fora. Que amizade é essa que você tem? Se afaste dessa gente. É difícil manter casamento, é difícil criar filho. É difícil manter a fidelidade na fé. Não tem moleza não, meu irmão. Não tem nada de moleza. Moleza é gelatina, pudim e sopa de minhoca. Rapadura é doce, mas é dura. Tem moleza no evangelho não, meu filho. Tem moleza não? Não, que nada, não. É duro. A tua carne diz, faz que é bom. E o Espírito diz, não faz não, que tu vai para o inferno. A tua carne diz, vai nessa, meu filho. E Deus está dizendo, você vai destruir tua família. Vai nessa, meu filho. Você vai destruir todo o teu casamento. Está lá. O ser humano é um ser desejante. E a nossa natureza é fraca, como diz a Bíblia. E tudo que é da natureza humana tem que fugir. Se você encarar, você se arrebenta. Agora, nesses tempos difíceis, eu quero dar um alerta aos pais. Eu quero perguntar aqui, quem é pai de criança e adolescente, levanta a mão. Meu Jesus, vai apanhar com força. Pode abaixar. Rapaz, é uma multidão aqui. Escute, eu falei aqui no congresso de adolescentes. E vou destacar isso aqui nesses tempos difíceis. Escute, por favor, senhores pais de crianças e adolescentes. Crianças com burnout digital. O que é isso, pastor? O burnout é um esgotamento físico. Burnout digital é um esgotamento do cérebro, devido a longas exposições a telas, uso excessivo de celulares por crianças. Crianças e adolescentes internados em clínicas psiquiátricas, isso é escondido. A Organização Mundial de Saúde diz que 1 em cada 7 crianças no mundo estão enfrentando transtornos mentais em relação a essa tecnologia.
Crianças estão tendo um afinamento do córtex pré-frontal, responsável por foco, linguagem e controle emocional. Escute o que eu vou dizer: cérebros de crianças e adolescentes sendo destruídos pela exposição excessiva a telas, principalmente telefones celulares. Estão construindo uma sociedade de doentes mentais como nunca houve na história do mundo. Isso. Deixa o celular com o teu garoto. Isso. Deixa. Para se distrair. Isso. Deixa ele o tempo todo na tela. Isso. Deixa. Isso aí, meu irmão. Amanhã tu vai ver quanto dinheiro tu vai gastar. Eu já falei aqui e vou repetir. Crise de abstinência da cocaína. Um viciado em cocaína tem crise de abstinência da cocaína se ele ficar 72 horas sem usar cocaína. Para um viciado em cocaína ter crise de abstinência, 3 dias. Viciado em telas. Sabe qual é o tempo de abstinência? 3 horas. Com 3 horas tem uma crise de abstinência. Tem vários vídeos na internet. Eu vi um vídeo de uma adolescente no avião, que a mãe tomou o celular, a baderna que ela faz. A baderna, uma guerra. Vi um outro vídeo de um garoto de 10 anos que o pai toma o celular, o garoto vira um demônio. Tu tem que morrer, seu desgraçado. Me devolve. Vocês estão brincando com coisa séria, meu irmão. Os inventores dessa potroca proibiram seus filhos, crianças, adolescentes, de terem celular. E você modernão aí, brother. Tu é modernão, hein? Tu é modernão. Cada moleque teu tem... Eu fico no avião muitas vezes vendo moleque de 3 anos, 2 horas de voo. Me dá uma agonia, uma vontade de falar: fica quieto, não tem nada com isso. Eu fico agoniado. Moleque de 2, 3 anos. E aqui dentro da igreja, o papo não deixa eu ver não. Não deixa eu ver não, por favor. Não deixa eu ver não. Deixa esse garoto aqui enquanto eu estou assistindo culto no celular. Querido, é provado. Escute isso aqui. A Suécia foi a primeira nação a usar toda a tecnologia e acabar com a escrita. Estão voltando. Acabar com a escrita para crianças e adolescentes. A Suécia foi a primeira nação. Estão voltando, porque estão vendo a praga do mal que é isso. Você quer que eu te diga um número aqui para você? Eu não comi merenda na universidade. É a área da minha formação. Até 6 anos de idade, um moleque ou uma menina jamais poderiam ter um celular na mão para ver nada. Nada. Até 6 anos de idade. Nada. E de 6 até 15, 16 anos, hora regrada para usar o celular. Eu não vou pregar aqui o que ele faz. Eu só queria dar essa dica para você. Em último lugar, conhecendo o tempo que estamos vivendo, esse é um tempo de despertamento espiritual. Existem 2 condições. E isto digo conhecendo o tempo. Como é que está a tua vida cristã? Como é que está teu relacionamento com Deus? Você é mais ou menos cristão? Você é mais ou menos no processo da santificação? E isto digo conhecendo o tempo. A segunda condição para que haja um despertamento espiritual: porque já é hora de despertarmos do sono. Quem acorda, acorda para um novo tempo. Essa linguagem figurada para poder mostrar o mundo espiritual, o que é que o sono produz? Perca da noção de realidade. O sono espiritual faz você perder a realidade espiritual. O que é que o sono produz? Perca da percepção. Quem dorme não percebe nada. Mesma coisa você. Está no sono espiritual, não está percebendo nada. Espiritualmente falando. Imobilismo. Quem está dormindo está imóvel. Momentos de utopia. Você sonha com coisa que nunca vai acontecer. Pensam que estão bem, mas espiritualmente estão mal.
faz com que você perca tempo, porque tem gente que dorme demais. Na vida espiritual é a mesma coisa, você está perdendo tempo. O que o despertamento espiritual produz? O que é que ele produz? Nos tira da acomodação. A acomodação na vida cristã produz mediocridade, vida estagnada e vida atrofiada. Atrofiar é diminuir de tamanho. O despertamento espiritual produz um grande impacto na nossa vida que vai despertar a motivação, motivar e despertar o interesse, que vai levar ao entusiasmo, fazer acontecer na adversidade. O despertamento espiritual produz arrependimento, mudança de rota, o que eu tenho que consertar, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que deixar, o que eu tenho que incorporar na minha vida cristã. O despertamento espiritual nos torna mais íntimo de Deus. O pecado, a frieza nos afasta. O despertamento nos bota mais junto. Nos prepara para a vinda de Cristo. Igreja, a qualquer hora a trombeta vai soar. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E eu creio. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso aqui? Aí o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 18, que eu vou fazer uma síntese. Amados, não ignoreis uma coisa: 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham como tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se salvar. Aí ele vai dizer que esse dia vem como ladrão. E ele vai dizer que você tem que ser achado imaculado, irrepreensível e em paz. E aí ele vai dizer que você, sabendo dessas coisas, se guarde pelo engano de homens abomináveis, para que vocês não sejais com eles arrebatados e descaiai da vossa firmeza, isso é, da vossa fé. E ele vai terminar dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele a glória, assim agora como no dia da eternidade. A vida cristã é uma trajetória de crescimento, minha gente. Lucas 21, a partir do versículo 34 diz: olhai por vós, não sobrecarreguem os vossos corações de glutonarias, bebedice dos cuidados dessa vida, e venha de improviso sobre vós aquele dia. Mateus 24, 42 diz: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, o apóstolo Paulo vai dizer algo interessante, eu vou encerrar aqui. Eis que vos digo um mistério. É um mistério, isso é, não revelado ao homem. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, unidade indivisível de tempo, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados juntamente com eles. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sede firmes, abundantes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Te prepare, igreja. Tudo que está acontecendo nós temos discernimento. A qualquer hora Ele virá. Ele virá. Te prepare para encontrar com teu Senhor. Te prepare para encontrar com teu Salvador. Ele virá. Preste atenção ao que está acontecendo nesse mundo. Não seja um alienado. Não viva como se não vivesse aqui nessa terra. Faça o teu melhor. Brilhe aqui. Seja luz. Seja sal. Resplandeça. Pregue o evangelho. Dê testemunho. Exerça influência.